No coração do continente africano, entre o deserto do Saara ao norte e as savanas férteis ao sul, estende-se uma faixa de terra que desafia a própria definição de resiliência. O Sahel, batizado pelo sol inclemente e moldado pela constante luta pela sobrevivência, é uma região onde cada amanhecer carrega consigo uma promessa e um desafio. De Senegal a Eritreia, passando por países como Mali, Burkina Faso, Níger, Chad e Sudão, mais de 4 milhões de quilômetros quadrados abrigam um mosaico de povos, culturas e tradições, todos ligados por uma história comum de adaptação em meio à adversidade. A paisagem do Sahel é marcada por vastos horizontes dourados, onde a terra seca se estende até onde a vista alcança, pontuada por árvores solitárias e comunidades que aprenderam a coexistir com a escassez. Aqui, o sol não é apenas uma presença constante, é um elemento definidor, um batismo diário que molda o ritmo da vida. Sob sua luz intensa, homens, mulheres e crianças realizam suas tarefas diárias, cientes de que cada gota d'água, cada punhado de alimento, é resultado de esforço coletivo e profundo conhecimento do ambiente. No entanto, a relação entre o povo do Sahel e sua terra é posta à prova como nunca antes. As mudanças climáticas, com suas secas prolongadas e chuvas torrenciais, têm transformado radicalmente o equilíbrio delicado desse ecossistema. A desertificação avança implacável, engolindo anualmente entre 100 e 120 mil hectares de solo fértil. Os campos antes cultivados tornam-se áridos, e os pastos, essenciais para os rebanhos nômades, desaparecem pouco a pouco. Para os agricultores e pastores, a incerteza se tornou companhia constante. A cada estação, a esperança de uma boa colheita é temperada pelo medo de mais uma perda. A sobrevivência no Sahel nunca foi simples. Os povos que aqui vivem são descendentes de gerações que aprenderam a ler os sinais do vento, a buscar água onde poucos enxergam possibilidades, a criar redes de solidariedade para superar as adversidades. No entanto, as pressões modernas testam até mesmo as tradições mais resilientes. Os conflitos armados, alimentados por instabilidade política e a presença de grupos extremistas como o Estado Islâmico no Sahel e a Al-Qaeda no Magrebe Islâmico, multiplicaram o sofrimento das populações locais. Vilarejos são abandonados, famílias são separadas e mais de 800 mil pessoas em Burkina Faso, por exemplo, foram forçadas a deixar suas casas em busca de segurança. A crise humanitária resultante é profunda e multifacetada. Além da fome e da sede, há o peso do medo, da incerteza, do exílio forçado. As rotas ancestrais dos nômades que há séculos cruzam o Sahel em busca de pastagens e água, agora são interrompidas por fronteiras invisíveis criadas pela violência. A tradição de hospitalidade tão forte entre os povos do Sahel é colocada à prova diante de recursos cada vez mais escassos. Mas, mesmo diante de tamanha adversidade, o Sahel não se rende. Iniciativas inovadoras surgem para enfrentar os desafios impostos pela natureza e pelo homem. A captação de água da chuva, por exemplo, tornou-se uma estratégia vital em muitas comunidades, permitindo que reservatórios subterrâneos sejam recarregados durante os raros períodos de chuva. No Mali, a tecnologia tem sido aliada dos pastores. O serviço de telefonia móvel Garbal oferece informações precisas sobre a localização de fontes de água, disponibilidade de alimento para os rebanhos e até preços de mercado. Com isso, cerca de 21 mil pastores conseguem planejar melhor suas jornadas, reduzindo perdas e aumentando a resiliência de suas famílias. Além da tecnologia, o espírito comunitário permanece como uma das maiores forças do Sahel. Em muitos vilarejos, a partilha de recursos, o trabalho coletivo nas colheitas e a transmissão de conhecimentos ancestrais continuam sendo essenciais para a sobrevivência. As mulheres, especialmente, desempenham um papel central. Elas cuidam da terra, gerenciam a água, alimentam as famílias e mantêm vivas as tradições que sustentam a identidade local. No entanto, a esperança no Sahel não é apenas uma questão de sobrevivência física. Ela se manifesta em canções que ecoam ao entardecer, em mercados coloridos que resistem à monotonia do deserto, em celebrações que marcam o ciclo da vida mesmo em tempos de dificuldade. O povo do Sahel cultiva a esperança como se cultiva o solo árido, com resiliência, paciência e fé no futuro.
A comunidade internacional também começa a perceber a urgência de apoiar o Sahel em sua luta. Projetos de reflorestamento, incentivos à agricultura sustentável, apoio psicológico aos deslocados e esforços diplomáticos para restaurar a paz são passos importantes, ainda que desafiadores. O futuro do Sahel depende não apenas da força de seu povo, mas também da solidariedade global diante de uma crise que transcende fronteiras. No fim do dia, quando o sol se põe atrás das dunas, o Sahel revela sua verdadeira essência. Uma terra de contrastes, onde a beleza convive com a dureza, onde cada vitória cotidiana é celebrada como um milagre. Aqui, ser batizado pelo sol é também ser forjado pela esperança, pela coragem e pela capacidade de reinventar-se diante do impossível. A história do Sahel é, acima de tudo, uma história de sobrevivência. Uma sobrevivência que vai além da luta diária por água e alimento. É a sobrevivência de culturas milenares, de formas únicas de viver e sonhar. O Sahel, com sua luz ofuscante e seus desafios monumentais, ensina ao mundo lições valiosas sobre adaptação, solidariedade e a incrível tenacidade do espírito humano. Ao contemplar o futuro, o povo do Sahel continua a trilhar seu caminho, guiado pelo sol, pela memória dos ancestrais e pela esperança de dias melhores. E enquanto houver vida sob esse céu imenso, haverá também histórias de coragem e superação a serem contadas, inspirando todos aqueles que, em qualquer parte do mundo, enfrentam seus próprios desertos em busca de sobrevivência e dignidade. A terra ardente, o sol como protagonista. No vasto limiar entre o deserto do Saara e as savanas africanas, o Sahel estende-se como uma cicatriz luminosa atravessando o continente. Um corredor de calor, poeira e persistência, onde o sol não apenas ilumina, mas forja. Aqui, ele não é apenas astro, é Deus, juiz e ferreiro, moldando o tempo, o solo e a alma. No Sahel, a vida não floresce apesar do sol. Ela sobrevive por causa dele e, muitas vezes, apesar dele. O sol como escultor do território. O Sahel é uma zona de transição. É o ventre estreito entre o deserto do Saara ao norte e as regiões mais úmidas ao sul. Nesse cinturão semiárido que corta países como Mauritânia, Mali, Níger, Chad e Sudão, o clima é determinado pela escassez e pela intensidade do sol. As chuvas são curtas, imprevisíveis e muitas vezes insuficientes. O calor é constante e impiedoso. Com temperaturas frequentemente ultrapassando os 45 degrees, o sol impõe seu domínio absoluto. Esse sol, tão presente quanto o ar, tem poder de transfiguração. Ele trinca a terra como quem abre feridas, seca rios sazonais em poucos dias, dissolve sementes antes que brotem, impede pastagens e desafia o plantio. As árvores que permanecem são resistentes como ferro. Acácia, baobá, tamarindeiro. Elas são monumentos silenciosos de uma convivência antiga com a luz abrasadora. O solo, esfarelado e vermelho, às vezes parece ter esquecido como é ser úmido. A erosão, ajudada por ventos escaldantes, transforma campos em desertos. E o avanço do Saara, chamado de desertificação, é uma ameaça constante, como um monstro que engole lentamente as margens da esperança. A vida sob julgamento solar. Viver no Sahel é como viver em juízo permanente. O sol dita o ritmo das atividades humanas. Os agricultores levantam-se antes do amanhecer e recuam ao meio-dia, pois o calor do dia não perdoa. As colheitas são fracas e o solo exige descanso constante. O gado caminha longas distâncias atrás de sombras e pastos esparsos. O corpo humano é testado em todos os níveis: suor, sede, pele e resistência. O calor causa desidratação, doenças de pele, fadiga extrema. Para muitos, o acesso à água potável é limitado e a sobrevivência depende de poços antigos, de rios efêmeros ou de migrações sazonais em busca de fontes. Mesmo as casas, de barro e palha, são construídas com estratégias milenares para lidar com o calor. Tetos baixos, paredes espessas, ausência de janelas voltadas para o sol nascente. A arquitetura do Sahel é uma resposta direta à imposição solar. Sol como símbolo espiritual. Mas o sol não é apenas um flagelo. Em muitas culturas do Sahel, ele também é símbolo de força, pureza e sabedoria. Ele representa a clareza, o tempo sagrado, o ciclo da renovação. Há orações que pedem proteção contra seu excesso, mas também agradecem sua presença.
pois ele ainda é o motor da fotossíntese, o amadurecedor dos grãos, o mantenedor da vida. Em rituais tradicionais, o sol é invocado como testemunha. Ele vê tudo: crimes, votos, amores e traições. Na ausência de escrita, o céu é quem guarda a memória. E entre os povos pastores, como os tuaregues e peus, o sol também representa orientação. Ele é bússola para as caravanas, guia de viajantes, referência em meio ao nada. O sol e a crise climática. Nas últimas décadas, o papel do sol no Sahel foi distorcido pelo agravamento da crise climática. As mudanças nos padrões de chuva, o aumento da temperatura média global e a degradação ambiental intensificaram os extremos climáticos da região. O que antes era um ciclo de estações previsíveis tornou-se um jogo de roleta. As chuvas vêm tarde ou não vêm. Quando chegam, vêm com fúria. Enchentes e erosões devastam o que restou de agricultura. As secas são mais longas, mais severas. E o sol, cada vez mais impiedoso, passa a ser visto não como um astro constante, mas como uma ameaça crescente. Cientistas e ativistas locais tentam responder a esse cenário com ações de mitigação. Projetos como a Grande Muralha Verde, um cinturão de reflorestamento que se estende pelo Sahel, buscam conter o avanço do deserto e reequilibrar a relação com o sol e o solo. Mas a batalha é longa, desigual, e o sol continua reinando no alto. Conclusão: o batismo do fogo no Sahel, ninguém é neutro diante do sol. Todos são moldados por ele. Agricultores, pastores, crianças, guerreiros, poetas. O sol é o batismo da existência, queimando o passado e temperando o futuro. O que sobrevive sob ele não é frágil, é forjado. Cada árvore erguida, cada grão colhido, cada vida sustentada é um ato de resistência contra a extinção. O Sahel, banhado em luz e poeira, é a prova de que, mesmo sob um céu de fogo, a vida insiste em permanecer. E o sol, tirano e divindade, observa, como sempre, lá do alto.